Há momentos em que tudo parece se calar ao teu redor. A vida segue seu ritmo, mas dentro de você algo grita em silêncio. Talvez seja o cansaço de tentar tantas vezes e ver tão pouco mudar, ou talvez seja aquela sensação de estar andando em círculos, repetindo os mesmos erros, as mesmas dores, os mesmos vazios. E é justamente nesses instantes que Deus, em sua infinita paciência, sussurra ao teu coração: coloca-me em primeiro lugar. É uma frase simples, mas carregada de poder. Porque quando você decide colocar Deus acima de tudo, acima das preocupações, das expectativas dos outros, dos medos e até mesmo dos seus planos, o rumo da sua vida começa a mudar. Você já percebeu como a ansiedade se alimenta da falta de confiança? É como se o coração quisesse controlar tudo e, ao não conseguir, se desespera. Mas quando você entrega o controle a Deus, algo sobrenatural acontece. A paz que excede todo o entendimento começa a te envolver. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está cuidando. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E é exatamente essa paz que falta quando Deus não está em primeiro lugar. Muitas vezes você busca soluções em todos os lugares, menos na presença dEle. Procura respostas no trabalho, nas pessoas, nos conselhos do mundo, mas se esquece de olhar para cima. Deus não quer ser a tua última opção. Ele quer ser o teu primeiro refúgio. Quando você acorda e decide começar o dia falando com Ele, quando escolhe ouvir sua voz antes de ouvir as vozes do mundo, algo muda dentro de você. É como se o Espírito Santo começasse a alinhar os teus passos, te mostrando o que vale a pena e o que precisa ser deixado para trás. E talvez, nesse exato momento, enquanto ouve este vídeo, teu coração esteja pesado, tua mente cansada e tua fé um pouco enfraquecida. Mas saiba, Deus ainda te espera. Ele nunca desistiu de ti. Mesmo quando você se afastou, Ele permaneceu de braços abertos, esperando o dia em que você o colocaria novamente no centro da tua vida. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma frase bonita, é uma decisão diária, é um ato de fé e rendição. É reconhecer que sem Ele nada faz sentido. Pense por um instante. Quantas vezes você tentou fazer tudo do seu jeito e se frustrou? Quantas vezes insistiu em caminhos que só te levaram ao cansaço? Agora imagine o que aconteceria se, em vez disso, você deixasse Deus conduzir. Quando Ele guia, até os desertos viram caminhos, até o improvável se torna possível. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa entender tudo agora, só precisa confiar. Confiar mesmo quando o tempo parece demorar, confiar mesmo quando o coração dói, confiar mesmo quando as portas se fecham, porque quando Deus está no comando, o impossível se torna só uma questão de tempo. Então, hoje, respire fundo e diga com fé: Senhor, eu te coloco em primeiro lugar na minha vida. Faça isso não apenas com palavras, mas com atitudes, com entrega, com obediência. Porque cada vez que você coloca Deus no topo, Ele reorganiza o que estava em desordem, cura o que estava ferido e restaura o que parecia perdido. E para marcar esse momento, escreva agora, aqui nos comentários, uma frase que declare a tua decisão de fé. Escreva assim: hoje eu escolho colocar Deus em primeiro lugar. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, algo começa a se mover dentro de ti, mesmo que os olhos ainda não consigam ver.
É como se o céu começasse a alinhar cada detalhe da tua jornada e os ventos da graça começassem a soprar em direção aos teus sonhos. Às vezes o agir de Deus é silencioso, discreto, imperceptível no começo. Mas de repente, você percebe que a dor não pesa mais tanto, que a angústia não domina mais o peito e que o coração, antes aflito, agora tem um novo ritmo, o ritmo da confiança. Você começa a perceber que aquilo que te fazia perder o sono já não tem mais o mesmo poder. Porque quando Deus ocupa o centro da tua vida, até as tempestades ganham propósito. O que antes parecia castigo se transforma em aprendizado. O que antes parecia perda se revela livramento. Deus tem um jeito misterioso de trabalhar, e nem sempre Ele te explica o porquê das coisas, mas sempre te mostra o para quê. Cada lágrima que você derramou, cada oração que pareceu sem resposta, tudo foi parte de um plano maior. Muitas vezes você pensa que Deus se esqueceu de ti, mas Ele nunca se esquece. Ele apenas trabalha em silêncio, enquanto molda o teu coração para receber o que pediste. Porque há bênçãos que só cabem nas mãos de quem foi amadurecido pela espera. É por isso que Ele te pede para colocar tudo nas mãos dEle. Não é porque quer tirar o controle de você, mas porque quer te mostrar o quanto é melhor descansar no tempo dEle do que se perder no teu. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, um relacionamento quebrado, uma porta fechada, um sonho que parece distante. Mas mesmo assim, continue colocando Deus acima de tudo. Continue orando, mesmo quando o silêncio parecer ser a única resposta. Continue acreditando, mesmo quando tudo te disser o contrário. A fé não é enxergar, é confiar, mesmo sem ver. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é essa fé que te faz seguir, mesmo sem entender o caminho. Porque quando você confia, Deus age. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Ele abre portas que ninguém fecha, restaura o que estava destruído, transforma o que parecia impossível. Mas Ele só faz isso quando o teu coração está no lugar certo, no centro da vontade dEle. E sabe o que é bonito nisso tudo? É que Deus não precisa que você seja perfeito para começar. Ele só precisa que você esteja disposto. Ele não te exige força quando você não tem. Ele te dá força quando você se entrega. Ele não espera que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você diga: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. O processo pode doer, sim. A espera pode cansar, sim. Mas há um propósito para cada estação. O inverno da tua alma pode parecer longo, mas a primavera de Deus sempre chega no tempo certo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você aprende a não se desesperar com o tempo, porque entende que o tempo dele é o melhor. E é aqui que eu quero te pedir algo diferente. E se ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar, não como um pedido automático, mas como um gesto de comunhão. Aqui, compartilhamos mensagens que tocam, que curam, que despertam o espírito. Ao se inscrever, você se torna parte de uma família que caminha junto, que ora, que aprende, que cresce em fé. Então, se isso tem falado com você, aperte o botão de inscrever-se e caminhe conosco. O que Deus está prestes a fazer na tua vida é maior do que você imagina. Continue ouvindo, porque o que vem a seguir pode abrir teus olhos para algo profundo. O poder de deixar Deus agir completamente em cada área da tua vida. Há momentos em que você sente que está fazendo tudo certo e ainda assim as coisas não acontecem como esperava. É como se o céu permanecesse em silêncio, como se Deus tivesse se distanciado. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que o silêncio de Deus também fala. Ele fala através do tempo, das circunstâncias e até do aparente vazio. É no silêncio que Ele trabalha nos bastidores da tua história, preparando aquilo que você não está pronto para receber agora.
É no silêncio que Ele molda o teu caráter, afina a tua fé e fortalece a tua confiança. Você já parou para pensar quantas vezes pediu algo a Deus e, por não ver resposta imediata, achou que Ele não te ouviu? Mas a verdade é que Deus nunca deixa uma oração sem resposta. Às vezes, Ele diz sim, outras vezes, ainda não. E há momentos em que Ele simplesmente diz espere, e é nesse espere que muita gente desiste. Mas se você coloca Deus em primeiro lugar, aprende a esperar com esperança e não com desespero. Aprende a ver propósito até nas pausas. Deus tem um tempo perfeito e nada que for dele vai chegar atrasado. O problema é que muitas vezes você quer o resultado antes da lição, quer a bênção antes da transformação. Mas Deus trabalha de dentro para fora. Ele muda o teu coração antes de mudar o que está ao teu redor. Ele te ensina a confiar antes de entregar. E é por isso que colocar Deus em primeiro lugar é um exercício diário. Porque todos os dias o mundo tenta ocupar esse lugar. O medo quer tomar o controle, a ansiedade quer apressar o processo e a vontade humana quer decidir sozinha. Mas quando você se dobra diante de Deus e diz, Senhor, seja feita a tua vontade, o peso sai dos teus ombros, porque você entende que o fardo que vem dele é leve. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Essa é a promessa para quem coloca Deus em primeiro lugar. Descanso. Não ausência de luta, mas paz no meio dela. Porque colocar Deus acima de tudo não te isenta das batalhas, mas te garante a vitória no tempo certo. Você talvez esteja lutando contra algo agora. Uma dor, um medo, uma dúvida, uma situação que parece não ter saída. E talvez tudo em ti grite por desistir. Mas Deus te diz, fica firme, eu ainda estou aqui. Ele não te abandonou, mesmo que pareça. Ele não te esqueceu, mesmo que o silêncio seja longo. Ele está te preparando. E quando o tempo dele chegar, tudo vai fazer sentido. O que você precisa hoje é se lembrar que a fé não é uma emoção, é uma decisão. É escolher acreditar mesmo quando o coração duvida. É caminhar mesmo quando os pés tremem. É orar mesmo quando as palavras não saem. É colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando o mundo inteiro diz que é perda de tempo. Mas é justamente nesse momento que a fé verdadeira se revela. Quando você continua confiando, mesmo sem entender. E sabe o que é mais lindo? É ver como Deus transforma o coração de quem se rende. Ele tira o medo e coloca coragem, tira o desespero e coloca esperança, tira a solidão e enche de presença. Há uma transformação silenciosa acontecendo cada vez que você decide não desistir. Cada oração feita com sinceridade, cada lágrima entregue em fé, cada Senhor, eu confio em Ti, sussurrado no meio da dor, tudo isso é plantado como semente diante de Deus. E Ele não deixa semente alguma sem florescer no tempo certo. Talvez hoje você olhe ao redor e não veja frutos ainda. Mas não esqueça, antes da colheita vem o processo. Antes da resposta vem a fé sendo provada. Antes da luz brilhar, vem o tempo de espera. E é nesse tempo que Deus está te fortalecendo, mesmo que você não perceba. Há pessoas que colocam Deus em primeiro lugar apenas quando tudo vai bem. Mas o verdadeiro relacionamento com Ele se revela nas horas difíceis. É quando a dor chega que a fé é testada. É quando a perda vem que o amor por Ele é purificado. É quando parece não haver saída que você entende que o milagre não é a solução em si, mas o fato de Deus estar contigo, sustentando tua alma no meio do caos. Por isso, não duvide, continue colocando Deus no centro. Continue entregando a Ele cada pensamento, cada decisão, cada plano, porque quando você faz isso, o impossível começa a se tornar natural.
O que antes era desespero vira testemunho. O que era fraqueza vira força. E o que era derrota se transforma em recomeço. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa que te sustenta. A força de Deus renova quem o coloca em primeiro lugar. Então, se hoje você está cansado, respire. Se está confuso, ore. Se está ferido, descanse nos braços dele. Não há ferida que Deus não possa curar. Não há coração que ele não possa restaurar. Não há sonho que ele não possa reacender. Basta que ele volte a ser o primeiro na tua vida. E lembre-se, a presença de Deus não é um lugar de passagem. É um lugar de morada. Não basta buscá-lo quando tudo desaba. É preciso permanecer mesmo quando tudo parece bem. Porque o verdadeiro poder está em manter Deus em primeiro lugar, mesmo quando a vida sorri. É aí que se prova o amor sincero. Continue ouvindo. O que vem no próximo momento vai te mostrar que quando Deus é o centro, até o improvável se torna milagre. E o teu coração descansa no que antes te tirava o sono. Você já percebeu que a vida tem um jeito curioso de nos ensinar? Às vezes, é no momento em que tudo parece ruir que o coração finalmente se abre para escutar o que Deus vem tentando dizer há tanto tempo. Quantas vezes você se viu tentando resolver tudo sozinho, acreditando que bastava se esforçar um pouco mais, trabalhar mais, planejar mais, controlar tudo? E mesmo assim, quanto mais você tentava, mais distante parecia a paz que tanto buscava. Há um instante na jornada de cada um em que Deus, com sua voz serena, te faz parar e olhar para cima. É quando ele te mostra que não é sobre o quanto você pode fazer, mas sobre o quanto você está disposto a confiar. Porque colocar Deus em primeiro lugar não é sobre desistir da tua vida, é sobre entregar a direção a quem sabe exatamente o caminho. Ele vê o que você não vê, entende o que você não entende e conhece o final desde o início. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: Porque eu bem sei os planos que tenho para ti, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Essa promessa não é uma frase distante, é uma verdade viva. Mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua no comando. Mesmo quando o chão parece ceder, Ele continua firme. Mas há algo que Deus quer te ensinar: a confiança plena. Confiar em Deus é fácil quando tudo vai bem, quando as portas se abrem e os ventos sopram a favor. O verdadeiro desafio é confiar quando o silêncio parece durar uma eternidade, quando o caminho é escuro e o coração dói. É nesses momentos que a fé é provada e lapidada, e é aí que você descobre quem realmente ocupa o primeiro lugar no teu coração. Quando a tua confiança está nas circunstâncias, qualquer mudança te abala. Mas quando ela está em Deus, nada pode te derrubar, porque você sabe que mesmo que o cenário mude, Ele permanece o mesmo. O que Ele prometeu continua de pé, e ainda que o tempo passe e a resposta não chegue, Ele continua fiel. Há pessoas que passam a vida tentando entender o porquê das coisas. Por que não deu certo? Por que aquela porta fechou? Por que aquela pessoa foi embora? Mas Deus não te chama para entender tudo. Ele te chama para confiar. Porque há coisas que só farão sentido quando você olhar para trás e perceber que se tivesse acontecido do jeito que você queria, teria perdido o que Deus tinha de melhor. Quantas vezes o que parecia atraso era na verdade proteção? Quantas vezes aquilo que você chamou de perda era Deus te livrando de algo que não te cabia mais? É por isso que colocar Deus em primeiro lugar muda tudo. Muda a forma como você vê o tempo, as lutas e até as derrotas. Porque você entende que com Ele nenhuma dor é desperdiçada.
E quando você começa a enxergar com os olhos da fé, até o deserto ganha sentido. O deserto não é castigo, é treinamento. É lá que Deus fala contigo sem distrações. É lá que Ele te ensina a depender dEle. É lá que o orgulho cai e a confiança cresce. Foi no deserto que Moisés encontrou a voz de Deus. Foi no deserto que Davi aprendeu a ser rei. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação. E será no teu deserto que Deus mostrará a força que existe em ti, quando Ele está em primeiro lugar. Talvez, neste momento, você esteja vivendo o seu próprio deserto. Talvez o que antes te dava segurança agora parece desmoronar, e o que antes te trazia alegria perdeu o brilho. Mas respira. Deus não te abandonou aí. Ele te levou até esse lugar para te encontrar de verdade. Ele quer que você pare de correr, pare de tentar entender e apenas confie. Sabe, há uma beleza profunda na rendição. O mundo ensina que render-se é sinal de fraqueza, mas diante de Deus é o maior ato de força. É dizer, Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas confio que Tu sabes. E quando você faz isso, quando abre mão do controle, o milagre começa. Não porque as circunstâncias mudam de repente, mas porque o teu coração muda primeiro. Deus começa transformando o invisível antes de tocar o visível. Ele trabalha no teu interior antes de mudar o exterior. E quando você começa a ver a vida pelos olhos dele, entende que cada demora foi graça, cada não foi amor, cada lágrima foi semente. Porque nada que é colocado nas mãos de Deus é perdido. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia. E ela carrega um segredo. Deus faz quando você entrega. Não quando você insiste. Não quando tenta resolver sozinho, mas quando você decide confiar de verdade. E sabe o que acontece quando Deus é o primeiro na tua vida? A transformação começa de dentro para fora. Você passa a enxergar com outros olhos, passa a reagir de forma diferente, passa a amar de forma mais leve. Porque o amor de Deus começa a fluir através de ti. Ele cura feridas antigas, te ensina a perdoar o que parecia imperdoável e te mostra que, mesmo nas ruínas, ainda há vida. Você descobre que não precisa provar nada para ninguém, porque o olhar de Deus já te aprova. Não precisa correr atrás do que foi embora, porque o que é teu volta no tempo certo. Não precisa temer o amanhã, porque o mesmo Deus que te sustentou até aqui continuará te sustentando. E quando essa verdade entra no coração, você começa a caminhar diferente. As mesmas lutas que antes te faziam desabar, agora se tornam testemunhos em construção. As dores que te quebraram agora se tornam combustível para a tua fé. E o que antes era motivo de choro, agora é motivo de gratidão. Deus não quer que você viva uma fé de aparência. Ele quer te dar uma fé de raízes, uma fé que permanece firme, mesmo quando tudo balança, uma fé que não depende do que você vê, mas do que você crê, uma fé que, em meio à escuridão, ainda consegue dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Então, se o teu coração está cansado, descansa. Se a tua alma está aflita, ora. Se as tuas forças parecem pequenas, lembra. O mesmo Deus que move montanhas é o que segura a tua mão agora. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para te transformar. Continue comigo, porque o que vem no próximo momento vai te mostrar como Deus age de maneira surpreendente quando você o coloca acima de tudo. E como a tua história, por mais quebrada que pareça, ainda pode se tornar o testemunho que vai inspirar muitas vidas. Há um ponto na caminhada em que tudo muda. Não porque as circunstâncias se transformaram, mas porque o teu olhar foi renovado. É quando você percebe que o verdadeiro milagre não está nas coisas que acontecem fora de ti, mas no que começa a florescer dentro do teu coração.
Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, o mundo ao teu redor pode continuar o mesmo por um tempo, mas dentro de ti tudo ganha nova cor, novo sentido, novo valor. Você começa a enxergar com os olhos da fé, e isso muda tudo. As tempestades continuam existindo, mas agora você sabe onde se abrigar. As dúvidas ainda tentam te visitar, mas não encontram mais morada. O medo até aparece, mas não tem mais voz. Porque o lugar que antes era ocupado pela ansiedade, agora pertence à confiança. E essa confiança nasce da presença de Deus. Aquela presença que acalma, que cura, que consola e que te faz sentir completo, mesmo quando o mundo tenta te arrancar pedaços. O Espírito Santo começa a agir em ti de forma suave, mas poderosa. Ele te mostra o que precisa ser deixado, o que precisa ser curado, o que precisa ser restaurado. E às vezes, esse processo dói, porque crescer espiritualmente também é um tipo de parto. Algo precisa morrer para que algo novo nasça. É o teu eu antigo cedendo espaço para o que Deus está formando em ti. E nesse processo, você começa a perceber que colocar Deus em primeiro lugar não é apenas um ato espiritual. É uma forma de viver. É acordar e conversar com Ele antes de ouvir o mundo. É agradecer antes de reclamar. É perdoar mesmo quando não pedem perdão. É escolher a paz em vez da razão. É aprender que o silêncio, às vezes, fala mais do que 1000 palavras. Há pessoas que vivem anos tentando entender o sentido da vida, quando o sentido sempre esteve em Deus. Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Quando você o coloca no centro, tudo ao redor se alinha, o coração se acalma, a alma se renova e os passos se tornam firmes. Porque quem caminha com Deus pode até tropeçar, mas nunca cai sozinho. Em Salmos capítulo 32, versículo 8, Deus diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Essa promessa é o lembrete de que, quando Deus está à frente, você nunca está perdido. Mesmo que não saiba o destino, você confia em quem guia. Mesmo que não veja a estrada, você segue pela fé porque sabe que o condutor é fiel. E é nesse ponto que o verdadeiro relacionamento com Deus floresce, quando você deixa de buscá-lo apenas pelo que Ele pode te dar e passa a buscá-lo por quem Ele é. Quando a tua oração muda de Senhor, faz por mim, para Senhor, fica comigo. Quando o teu coração deixa de pedir bênçãos e começa a pedir presença, é aí que o amor amadurece, a fé se enraiza e o propósito começa a brilhar. Talvez até aqui você tenha tentado fazer as coisas da tua maneira. Tentou resolver o que estava fora, sem perceber que o que precisava mudar estava dentro. Mas quando o Espírito Santo toca teu coração, você entende que a vida verdadeira começa quando você se rende. Não é mais sobre controlar, é sobre confiar. Não é mais sobre entender, é sobre descansar. Há algo de libertador em se render a Deus. Você deixa de carregar o peso do mundo nas costas e começa a andar leve, porque agora sabe que não precisa mais ser o dono do caminho. A tua parte é caminhar, a parte dele é conduzir. A tua parte é confiar, a parte dele é agir. E quando essa verdade se instala no coração, a transformação acontece naturalmente. Você começa a olhar as pessoas com mais compaixão, a falar com mais doçura, a julgar menos e amar mais. Começa a perceber a beleza nos detalhes, no nascer do sol, no vento que toca o rosto, nas pequenas respostas que vêm disfarçadas de coincidência, mas que são, na verdade, o cuidado de Deus em forma de detalhe. Deus se manifesta de forma simples. Às vezes é através de uma palavra que toca teu coração, de um abraço inesperado, de um livramento silencioso. Ele fala na rotina, nos gestos, nos silêncios. E quando você o coloca em primeiro lugar, começa a perceber essas pequenas manifestações com clareza.
É como se o véu caísse e você finalmente enxergasse que ele sempre esteve ali, mesmo nos dias em que achava que estava sozinho. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa é uma âncora para a alma. Mesmo quando nada parece fazer sentido, você confia que no final tudo vai cooperar para o bem. E esse bem nem sempre é o que você imagina. Às vezes é o que você precisa e não o que você quer. Você começa a perceber que colocar Deus em primeiro lugar não te tira dos ventos fortes, mas te ensina a dançar com eles. Ele não te livra de todas as dores, mas te mostra que é possível crescer em meio a elas. E o que antes te quebrava, agora te fortalece. O que antes te assustava, agora te aproxima dele. E o mais belo é que, quando essa transformação acontece, as pessoas ao teu redor percebem. A tua paz se torna visível, o teu olhar se torna mais leve e o teu jeito de viver se torna testemunho. Você não precisa dizer muito, a tua própria vida fala. O brilho que vem de Deus não se esconde, ele ilumina. Há uma frase que muitos dizem, mas poucos entendem de verdade. Deus muda as pessoas de dentro para fora. E é exatamente isso que ele está fazendo contigo agora. A cada vez que você escolhe perdoar em vez de guardar mágoa, a cada vez que prefere orar em vez de reclamar, a cada vez que confia mesmo sem entender, o Espírito Santo está te moldando. E esse é o milagre mais bonito, a transformação silenciosa, constante e real. É a obra que acontece longe dos olhos do mundo, mas que o céu inteiro celebra. Porque quando uma alma decide colocar Deus em primeiro lugar, o reino inteiro se move. Por isso, não duvide do que está acontecendo dentro de ti agora. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça lento, o processo está em andamento. E se você pudesse ver o que Deus está preparando, não duvidaria nem por um segundo. Há algo profundamente belo no recomeço. Talvez você tenha sentido que já perdeu demais, que já falhou demais, que já se distanciou tanto de Deus, que não há mais volta. Mas o Senhor nunca fecha a porta. Ele apenas espera o momento em que você decide voltar. Não com culpa, mas com o coração quebrantado e sincero. Porque quando Deus te vê chegando, Ele não te acusa. Ele corre ao teu encontro. O recomeço com Deus não é um retorno ao ponto de partida, é um novo início, em um novo lugar, com um novo coração. É como uma árvore que teve os galhos podados, mas agora floresce mais forte porque suas raízes estão mais profundas. Assim é a alma que passou pela dor, mas escolheu permanecer em Deus. Talvez tenha havido noites em que você chorou em silêncio, sem entender o motivo de tanto peso. Talvez tenha se perguntado onde estava Deus quando tudo desmoronava. Mas agora, olhando para trás, você percebe que Ele estava ali, não impedindo a tempestade, mas te sustentando dentro dela. E se hoje você está aqui, é porque Ele te guardou quando tudo dizia que não. Deus é especialista em transformar ruínas em templos, lágrimas em sementes e quedas em testemunhos. Nada se perde nas mãos dele. Até aquilo que você achava que era o fim, Ele usa como parte do recomeço. Porque para Deus, nada é desperdiçado. Nem a dor, nem o silêncio, nem o tempo. Lembra de Jó, aquele homem que perdeu tudo. Ele não apenas recuperou o que tinha, Deus deu-lhe o dobro do que havia perdido. E em Jó, capítulo 42, versículo 10, está escrito: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuía. Isso nos ensina algo profundo. A restauração vem quando o coração aprende a orar mesmo em meio à dor. E talvez seja isso que Deus está fazendo contigo agora, te ensinando a orar de novo, te ensinando a confiar mesmo quando o cenário ainda não mudou, te ensinando que fé não é apenas acreditar que Ele pode fazer, mas descansar no fato de que Ele sabe o que é melhor. O recomeço começa dentro de ti,
Quando você decide não ser definido pelo que perdeu, mas pelo que Deus ainda pode te dar. Quando você entende que o passado não determina o futuro e que cada novo dia é uma nova chance de viver sob a graça. O Espírito Santo te chama a deixar o que passou, a soltar as culpas, os medos, as feridas. Ele quer te ensinar a viver leve. O perdão é o início da liberdade. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é decidir que aquilo não vai mais te prender. E o primeiro passo é se perdoar também. Quantas vezes você se culpou por não ter feito mais, por não ter sido mais forte, por ter cedido, por ter errado, por ter falhado? Mas Deus não te chama pelo erro, Ele te chama pelo nome, e o nome que Ele te deu é Filho Amado. Quando o Espírito Santo te toca, você entende que Deus nunca esperou perfeição de ti, mas sinceridade. Ele conhece cada fraqueza, cada luta, cada desânimo, e mesmo assim, escolheu te amar. Esse amor não é condicional, é eterno. Em Isaías capítulo 43, versículo 19, está escrito: Eis que faço nova todas as coisas, agora mesmo brota, não o percebeis? Essa é a essência do recomeço. O novo já está nascendo, mesmo que você ainda não veja. Deus começa as transformações em silêncio. Antes de aparecer nos resultados, Ele trabalha nas raízes. Ele fortalece a fé, cura o coração, molda o caráter, renova o propósito. E quando chega o tempo certo, o que antes parecia estéril começa a florescer. Muitas vezes é no meio da espera que o milagre acontece. Não porque algo visível muda, mas porque você muda. E quando o teu interior se alinha com o coração de Deus, tudo o que estava parado começa a se mover. Talvez o recomeço que Deus quer para ti não seja apenas uma nova fase, mas um novo olhar sobre a vida. Um olhar que não foca mais na falta, mas na promessa. Que não se fixa mais no medo, mas na fé. Que aprende a ver propósito até no que não faz sentido. Porque tudo o que Deus permite, Ele usa. Nenhuma dor é em vão, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma história termina antes do tempo. E se Ele ainda te mantém respirando, é porque há algo grande preparado. Quando o Espírito Santo começa a soprar sobre as cinzas, o fogo reacende. Quando Ele toca o que estava morto, a vida retorna. E talvez hoje Ele esteja te dizendo: não acabou, eu ainda tenho planos contigo. Essas palavras não são apenas para te consolar, mas para te levantar, porque há poder na tua história. Há pessoas que serão curadas através do teu testemunho. Há vidas que serão alcançadas pela forma como você recomeça. O teu processo não é apenas sobre ti, é sobre o que Deus vai fazer através de ti. Lembra de Pedro? Ele negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim foi escolhido para ser uma das colunas da fé. Isso mostra que Deus não desiste de quem cai. Ele restaura, fortalece e envia. E talvez hoje Ele esteja te chamando para isso, para levantar e seguir, não com culpa, mas com graça. O recomeço é a forma de Deus dizer: eu ainda acredito em ti. E essa frase é suficiente para transformar o coração mais cansado em chama viva de esperança. Então hoje, escolha recomeçar. Não importa o que ficou para trás, não importa quem duvidou, não importa quanto tempo levou. Deus está mais interessado no teu agora do que no teu passado. E o agora é o momento perfeito para recomeçar. Em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Cada manhã é um convite ao recomeço. Cada amanhecer é um lembrete do amor de Deus dizendo: ainda há tempo. Você pode até ter sido quebrado, mas está sendo reconstruído. Pode ter sido ferido, mas está sendo curado. Pode ter se perdido, mas está sendo reencontrado, porque o amor de Deus não desiste, Ele restaura, renova e transforma. E esse recomeço que está nascendo dentro de ti vai gerar frutos que o mundo verá.
Pessoas vão olhar para a tua história e enxergar a fidelidade de Deus. E quando te perguntarem como você conseguiu, você vai sorrir e dizer: coloquei Deus em primeiro lugar e Ele fez o resto. Há algo sagrado neste momento. Você chegou até aqui e isso não foi por acaso. Enquanto escutava cada palavra, talvez tenha sentido o coração aquecer, como se uma voz mansa e suave sussurrasse dentro de ti: eu estou aqui. Essa voz é o Espírito Santo. Ele te encontrou no meio da tua caminhada, talvez em um tempo de cansaço, de espera ou de confusão, e te trouxe até este instante para lembrar que Deus nunca desistiu de ti. Há tempos em que tudo parece calado, em que o céu parece distante, mas mesmo quando o silêncio é tudo o que resta, Deus fala. Ele fala através da paz que invade quando você ora. Ele fala quando você chora, e mesmo sem palavras, sente que alguém está te segurando. Ele fala quando o medo tenta te paralisar, mas algo dentro de ti sussurra: continua. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele não grita, ele guia. Ele não força, ele convida. Ele não acusa, ele restaura. E talvez, neste momento, ele esteja te chamando para algo novo. Um relacionamento mais íntimo, mais real, mais profundo com Deus. Não um relacionamento de palavras bonitas, mas de verdade, de entrega, de coração. Você não precisa entender tudo. Deus não exige respostas, Ele pede confiança. Ele sabe que há partes do teu coração que ainda doem, lembranças que ainda pesam, orações que ainda não foram respondidas. Mas Ele te garante uma coisa: nada está fora do controle dEle. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas não se tornam mágicas, elas se tornam verdadeiras. O caos não desaparece de repente, mas ganha sentido. A dor não deixa de existir, mas passa a ter propósito, porque quando Deus está no centro, até o deserto floresce. Há um versículo em Salmos capítulo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Talvez essa seja a palavra que o teu coração precisava ouvir hoje. Confia, apenas confia. Mesmo que a estrada ainda pareça longa, mesmo que a porta ainda esteja fechada, mesmo que o milagre ainda não tenha acontecido, confia. A fé não é ausência de medo, é decisão de seguir mesmo com medo. E é isso que te torna forte, a coragem de continuar quando ninguém entende a tua caminhada. Deus te vê e Ele te honra por isso. Hoje, o Espírito Santo quer reacender algo dentro de ti. O amor pela presença de Deus, o desejo de orar, a vontade de sonhar de novo. Ele quer te lembrar que há promessas sobre a tua vida que ainda não se cumpriram e que o tempo de florescer está chegando. Mas há algo que Ele também quer te pedir. Compartilha. Compartilha o que você tem aprendido, o que você tem vivido, o que tem sentido. Não guarda a tua transformação só para ti, porque o que Deus faz em ti é também para alcançar outros. Então, se esse vídeo falou contigo, se tocou o teu coração de alguma forma, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreve no canal, não apenas como quem clica em um botão, mas como quem decide caminhar junto, crescer junto, se fortalecer junto. Aqui, cada palavra é semeada com propósito. Cada vídeo é um encontro com a presença de Deus. E cada comentário é uma história viva sendo contada. Escreve aqui nos comentários o que mais tocou o teu coração hoje. Conta a tua história. Talvez seja um momento em que você sentiu Deus te levantar, ou uma oração que Ele respondeu, ou até uma dor que Ele transformou em aprendizado. Compartilhar isso é mais do que escrever, é testemunhar. E quando você testemunha, o céu se move. Você faz parte de algo maior do que imagina. Somos uma comunidade que busca viver com fé, com esperança e com amor. Cada vez que alguém comenta, ora ou compartilha uma palavra, uma corrente de luz se acende. E essa luz alcança quem precisa. Talvez alguém esteja prestes a desistir
E seja justamente teu comentário que vai lembrar essa pessoa de que Deus ainda está no controle. Por isso, não subestime o poder da tua história. Ela pode ser a resposta que alguém pediu em oração. Sabe, há momentos em que pensamos que nossas palavras são pequenas, mas para Deus nenhuma semente é desperdiçada. E eu sinto que Ele está te chamando para ser semeador de amor, de fé, de esperança. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma decisão espiritual, é uma forma de viver. É acordar e dizer: Senhor, guia meus passos. É trabalhar, sonhar, lutar e descansar com o coração firmado nele. E quando isso se torna teu estilo de vida, tudo muda. A tua forma de olhar muda, a tua forma de reagir muda, até o teu silêncio muda, porque agora ele carrega paz. E essa paz é o sinal de que Deus habita em ti. Lembra-se do que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa é a diferença. O mundo oferece momentos de alívio, mas Deus oferece descanso eterno. E talvez seja isso que o teu coração mais precisa hoje: descanso. Então respira fundo e entrega. Entrega tudo: o passado, o medo, o controle, as incertezas. Deixa Deus cuidar do que você não pode resolver. Ele é especialista em transformar o impossível em testemunho. Antes de encerrar este vídeo, quero te lembrar de algo. Você é amado, profundamente, intensamente, eternamente amado. E nada do que você fez ou deixou de fazer é capaz de diminuir esse amor. Deus te escolheu antes mesmo de você nascer e continua te escolhendo todos os dias. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Seja instrumento nas mãos de Deus. Às vezes, uma simples mensagem enviada pode ser a resposta que alguém estava esperando. E se quiser, deixa aqui nos comentários uma frase que resuma o que Deus falou contigo hoje. Pode ser algo como: Deus é o centro da minha vida, ou eu decido confiar de novo. Essas frases criam pontes entre corações. São pequenas declarações de fé que fortalecem quem lê e quem escreve. E antes de encerrar, quero orar contigo. Senhor, obrigado por cada pessoa que chegou até aqui. Tu sabes o que cada coração carrega, as lutas que enfrentam, os sonhos que guardam. Que o teu Espírito Santo continue falando, curando, renovando e fortalecendo. Que cada um que ouviu esta mensagem sinta a tua presença de forma real e profunda. E que a partir de hoje eles vivam com o coração cheio de fé, sabendo que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, tudo o mais se transforma. Amém. E assim, encerramos mais um momento de fé, amor e reflexão. Mas saiba, o vídeo pode acabar, mas a presença de Deus continua contigo. Então segue firme, continua buscando, continua crendo, continua amando. Porque quem coloca Deus em primeiro lugar, nunca caminha sozinho.